Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que o Espírito de Deus possa nos alcançar graça e compreensão na maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele é aquele que nos permite o fôlego de cada dia. E nos permite a graça para nós podermos estarmos diante da sua presença. Nessa oportunidade eu te convido a meditar comigo na palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42. Amém? Vamos então ler a palavra de Deus. Jó, capítulo 42, versículo 1 a seguir. Aleluia, Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus. Então a palavra de Deus, ela nos fala que Jó, ele falando com o Senhor, ele dizia: Senhor, eu não entendo, né? Certamente eu falei aquilo que eu não entendia, que eu não compreendia, porque com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então antes ele não entendia, ele não compreendia, até que o Senhor revelou a sua bondade, a sua misericórdia para com a vida dele e fez ele entender os planos de Deus, entender a razão por que ele tinha passado por tudo aquilo, todo aquele constrangimento, aquele sofrimento. Então eu quero meditar com você, né? Não entendem. Quantas coisas nós não entendemos. Muitos não entendem, né? Mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. E que o Espírito de Deus possa clarear o nosso entendimento. E nós possamos absorver da palavra de Deus alimento espiritual para a nossa alma. Amém? E, como diz aqui em Jó, né? Não entendem ou não entendia. Entender no dicionário português é verbo transitivo direto. Perceber valendo-se da inteligência. Aprender. Então vamos aprender com Jesus, né? Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glórias a Deus. Salomão, ele relatando em Provérbios a confiança no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Porque nós devemos sim buscar entendimento. Devemos sim buscar sabedoria e conhecimento, mas não estribar no nosso próprio entendimento, mas buscar conhecimento de Deus e confiar no Senhor de todo o coração, não no meu próprio entendimento, porque tem pessoas que confiam em si mesmo, né? Eles acham que eles se autoconfiam em si, acham que é capaz de resolver tudo sozinho, de fazer da moda dele. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, né? E põe nele a sua confiança. Daniel, capítulo 12, versículo 3 e o versículo 8 a 10. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu,
qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim, o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Então a palavra que foi revelada a Daniel relata que os que forem sábios resplandecerão como um fulgor do firmamento. Porque a sabedoria vem de Deus. E a maior sabedoria é o temor do Senhor. E diz a palavra do Senhor: os que forem sábios resplandecerão como um fulgor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqueles que usam a sua sabedoria para ensinar, para redarguir, corrigir, com a palavra de Deus, eles resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Como é maravilhoso, irmão, nós aprendemos da palavra de Deus, né? E bem-aventurado aqueles que dão crédito à voz do Senhor, né? Que procuram aprender mais de Deus, mais da palavra do Senhor, nosso Deus. E Daniel disse assim: eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Porque Deus estava revelando para Daniel o tempo do fim. E ele não estava entendendo. Para ele, difícil entender naquele tempo em que ele vivia, né? Coisas que foram relatadas para ele, reveladas para Daniel, que serão para o tempo do fim. Porque o livro de Daniel é um livro histórico, mas também é livro profético, né? É o Apocalipse do Velho Testamento, e que revelou muitos mistérios da palavra do Senhor. E Deus, revelando esses mistérios a Daniel, ele disse: Senhor, eu não entendi. Eu não entendia. Eu ouvi, mas eu não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, muitos não vão entender. Agem na impiedade, na iniquidade e não vão entender, não vão compreender. Mas os sábios vão entender. Aqueles que guardam a palavra de Deus vão entender, né? Vão saber os sinais dos tempos, os sinais que foram deixados para nossa advertência, para o nosso alarme espiritual, para que nós possamos entender que está chegando a hora. Então Daniel, ele disse: eu não entendi, por isso eu perguntei, porque as visões e revelações que o Senhor entregou a Daniel eram terríveis, né? Coisas referentes ao tempo do fim. Daniel capítulo 11, versículo 32 a 33. Aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proeza. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo, por muitos dias. Caindo, eles, porém, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajuntarão a eles com adulação. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Então as visões que Daniel tinha
Deus revelando para ele coisas dificílimas de se entender. E aqui nos diz a palavra: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. É muito necessário, irmãos, o ensino da palavra de Deus. Quantas pessoas que rejeitam o aprendizado da palavra de Deus, rejeitam dar crédito alguns minutos de instrução da palavra, de ensino da palavra, de meditação na palavra, sendo que a palavra de Deus nos orienta, que deve-se obter conhecimento da palavra de Deus e ter entendimento pelas Escrituras. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então, é a ordem do Senhor para a igreja: ensinar, fazer discípulos, mostrar o caminho, mostrar a salvação que está em Cristo Jesus. Porque como que vão entender, se não houver ninguém que fale, alguém que ensine? Então dê crédito à palavra de Deus, à voz de Deus. Se dispõe a aprender mais das Escrituras, da palavra do Senhor. Porque todo aquele que busca conhecimento na palavra de Deus, que busca entendimento na palavra do Senhor, ele é revestido de muita graça. E através dessa graça ele consegue romper as barreiras na vida e alcançar os objetivos determinados por Deus. Daniel capítulo 8, versículo 15 a 19. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então a visão que ele teve do carneiro e do bode. A Bíblia fala que Daniel, ele contemplou aquela visão e procurou entender. Quando Gabriel se apresentou diante dele para dar o entendimento daquela visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então teve visões que foi dada a Daniel para se cumprir ali nos seus dias. E visões que ainda não se cumpriram, ainda vão se cumprir no tempo do fim, que vão ser para o fim dos tempos. Então, visões proféticas que ele teve, porque Daniel foi um homem de oração, um homem de jejum, e quanto mais se busca, mais recebe de Deus. A Bíblia fala: quem mais lhe é dado, mais lhe é requerido. E quanto mais Daniel buscava o Senhor, mais Deus lhe entregava visões profundas, e tremendas, coisas ocultas que no tempo dele seria difícil o entender aquelas visões. Coisas que hoje para nós já tem mais facilidade para entender, porque os anos se passaram, o tempo se passou, e estamos se aproximando do fim. Então, coisas que para nós hoje, como Daniel lá, ele escreveu, que a ciência se multiplicaria. No tempo dele, a ciência não era como no tempo de hoje. Hoje a ciência está multiplicada, está muito elevada, e cada vez mais, gradualmente, mais elevada, mais ela ativa e posicionada
em direção ao fim. Então, coisas que ele viu, que ele entendeu, e coisas que ele não entendeu. Então, tem coisas que nós podemos entender e temos esclarecimento de Deus, e Deus abre o nosso entendimento para entender. Outras coisas é apenas para nós tomar assim como um aviso, né? Um preparo, para nós nos prepararmos, para nós estarmos atentos à voz de Deus, mas são coisas que muitas vezes não conseguimos entender. Quantas coisas que às vezes Deus mostra e Deus revela, mas às vezes por causa da nossa ignorância, nós não conseguimos captar aquilo que Deus quer nos passar, né? Então existem coisas que são de fácil entendimento e outras que nós precisamos buscar o discernimento em Deus, o entendimento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, né, para poder entender as Escrituras, para poder entender a palavra de Deus, entender as visões, né? E quantas vezes Deus revela mistérios na vida do homem, na vida da mulher, e quantas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, o que é isso? Senhor, o que será isso? O que vem a ser isso, né? Então, que Deus possa nos dar entendimento, nos dar conhecimento, nos dar mais escritura da palavra de Deus, para nós ter mais embasamento nas coisas do Senhor e poder ter mais conhecimento, né? Mas, por mais conhecimento que nós temos, nós não vamos ainda ter completo, porque haverá coisas que há de ser revelada somente na glória, né? Há coisas que não adianta nós querer entender, que há coisas que são mistérios de Deus e não são para o nosso entendimento, mas sim para Deus fazer como Ele quiser, né? Da vontade dEle. Então tem coisas que, por mais que a nossa mente tenta alcançar, mas nós não entendemos, né? E se não ficou explicado para nós entendermos, é porque é mistério de Deus, né? E Ele sabe o porquê não revelou. Oséias 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas, e prudente para que as saiba? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam nele, mas os transgressores neles tropeçam. Então Oséias fala: quem é sábio? Quem é sábio para entender essas coisas? Prudente para saber os caminhos do Senhor. Ainda diz mais Oséias: os retos, justos, andarão nele, mas os transgressores neles tropeçam. Porque a sabedoria de Deus é mais alta e mais superior. Deus, Ele é a plena sabedoria. E muitas vezes, por mais que nós tentamos conhecer, entender, não entendemos, né? Mas Oséias, ele diz: quem é sábio para entender essas coisas? Quem recebeu sabedoria de Deus? Quem recebeu instrução de Deus para entender? Então, que Deus possa abrir o seu entendimento, o meu entendimento, para que nós possamos conhecer, entender. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não há limite para o conhecimento com Deus. Porque Deus é como uma fonte inesgotável que sempre haverá surpresas e coisas que cada dia mais nós vamos o conhecer através da nossa caminhada, da nossa vida com Ele, através de nós caminharmos a cada dia, né, diante do Senhor. Jeremias 9, versículo 12 e 13. Quem é o homem sábio que entenda isso? A quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Disse o Senhor: é porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face. Não deram ouvido à minha voz, e nem andaram nela.
Então Jeremias, ele fala: quem é o homem sábio que entende isso? Para quem que o Senhor falou? Para quem posso anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como um deserto. Pereceu a terra e se queimou como um deserto. Jeremias fala: quem tem sabedoria de Deus para entender? E a palavra de Deus fala assim: é porque deixaram a minha lei e não deram ouvido à minha voz e nem andaram nela. Então o próprio homem se destrói a si mesmo. Por quê? Porque não dá ouvido, porque não dá crédito à lei de Deus, e ele por si mesmo ele acaba se destruindo. Jeremias 23:20. A ira do Senhor não desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entenderei isso claramente. Então tem coisas que agora nós não entendemos, mas no fim dos dias entenderemos claramente, porque é a boca do Senhor que tem pronunciado. E agindo Deus, quem impedirá? Jó 33, versículos 5 a 7. Se podes responder-me, prepara-te para confrontar-me diante de Deus. Sou como tu, do barro, também fui formado. Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Então Eliú, ele falando as suas palavras contra Jó, ele dizia: se pode responder, me prepara-te para confrontar-me. Porque tem pessoas, irmãos, que ele pensa só em discutir, em confrontar. Ele pensa que ele sabe tudo, que é o sabichão, o bom da boca. Tem pessoas que no seu orgulho, assim como o Eliú, que estava ali confrontando a Jó, achando que ele era o sábio, que ele tinha toda a sabedoria para confrontar, querendo induzir perguntas e comprovações contra o próprio Jó, sendo que o próprio Deus o justificou. Então, quantas vezes, irmãos, somos acusados por pessoas que não entendem a nossa vida, não entendem por quê, não entendem o motivo na qual passamos por algumas coisas nessa vida que muitas das vezes não queríamos passar. E quantas pessoas se levantam até mesmo para confrontar, mas o Senhor é aquele que conhece o seu povo, e Deus é o nosso alto refúgio, é aquele que sabe e conhece todas as coisas e nos dá entendimento. As pessoas não entendem, mas Deus conhece o nosso coração. Salmo 73, versículo 2 a 5, e também 13 a 14, e 16 e 17, e 27 e 28. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte, sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as suas obras. Então Asaf,
ele quase desviou, porque ele ficou olhando a prosperidade dos ímpios, que ele não tinha aperto na sua morte, que eles eram sadios, que eram livres de tribulação. Ele diz aqui no versículo 13: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Então Asaf, ele quase desviou. Aqui a palavra de Deus fala que os seus passos quase se escorregaram quando ele ficou olhando a prosperidade do ímpio. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Então Asaf não compreendia por que tanta facilidade na vida do ímpio, saúde, prosperidade, e na vida do justo, aflições, sendo afligido pelos males. Aí quando ele entrou no templo do Senhor, aí ele foi entender. Olha como diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Asaf diz assim: para mim, bom é aproximar de Deus. Eu coloquei nele o meu refúgio, no Senhor. Então, tira o olho do mundo, das vaidades, das ilusões dessa terra, e coloca o olho em Deus. Porque tem tanta coisa que nós não entendemos. Por que aquela pessoa é tão castigada, sendo que aquela pessoa é fiel, aquela pessoa é uma bênção, e aquela outra pessoa lá que vive praticando maldade, que é uma pessoa cheia de engano, e está ali robusta, com saúde. Então, não entende. Mas Asaf, ele compreendeu quando ele entrou na casa de Deus e ele viu o fim de todas as coisas. Jó, capítulo 40, versículo 4 a 7. Eu sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor falou a Jó, do meio da tempestade: cinge agora os teus lombos, como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Jó disse: eu sou indigno, como eu vou te responder? Eu coloco a minha mão na boca. Eu ponho a minha mão na boca porque eu não tenho palavra. Eu não sei responder a Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, eu não sei a causa. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porquê permite. Deus sabe o porquê da aflição. Deus sabe o porquê dos maus momentos. Deus sabe o porquê muitas das vezes não acontece da maneira em que desejamos. Então, Jó disse: olha, eu coloco a minha mão na boca e eu não quero responder nada. O Senhor disse: eu vou perguntar e você vai me responder. Ele disse: não, Senhor, eu não entendo. Como eu vou falar uma coisa que eu não sei? Eu prefiro tapar a minha boca e deixar a vontade de Deus acontecer. Porque quantas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo, eu não conheço, eu não sei. Quantas perguntas sem resposta? Quantas vezes não entendemos e queremos saber por quê, por quê, por quê, por quê? Ora, por quê? Entrega nas mãos de Deus. Mesmo sem nós sabermos, sem ter um entendimento o porquê daquilo, Deus sabe o porquê Ele permite acontecer na nossa vida. E Deus, Ele sabe a maneira certa de nos
dar a vitória sobre esta causa. Salmo 82, versículo 4 a 5. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Então o salmista disse que os ímpios nada sabem, nada entendem. Não vai entender as coisas de Deus. Muitas vezes a pessoa fica angustiada, mas não se angustie, porque os ímpios não entendem mesmo. Eles não vão entender. Eles não vão dar crédito naquilo que você está sentindo, naquilo que você está falando, porque eles não entendem. O salmista disse: livrai o fraco e o necessitado, tirai-o da mão dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas. Então, eles não têm conhecimento. Eles andam em trevas e praticam a maldade. Mas o Senhor livra o fraco e o necessitado e tira da mão dos ímpios. Porque quanta injustiça, pessoas por não conhecer a verdade, não conhecer a palavra de Deus, praticam tanta injustiça. Provérbios 8, versículos 7 a 9. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justos são as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas são retas, quem bem as entenda, e justa para as que acham o conhecimento. Então, Salomão, ele disse: a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são as palavras da minha boca, não há nela nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende. Para quem bem as entende. Para quem entende, são retas. Mas para quem não entende, não tem conhecimento. Então, é necessário, irmãos, buscar, compreender, entender a palavra de Deus. Para quem bem as entende, justa para os que acham o conhecimento, aqueles que buscam conhecer a Deus. A Bíblia fala: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna. Então, o conhecimento vem de Deus e nós precisamos buscar esse conhecimento em Deus. Não ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina, sendo levado por qualquer ilusão, por qualquer coisa que dizem por aí, mas conhecer a palavra de Deus e ter entendimento dado por Deus. Provérbios 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Então, a nossa atenção tem que estar no nosso próprio caminho, no meu caminhar, aonde pisa as plantas do meu pé, aonde eu posso caminhar com os meus pés. Porque, como diz a palavra, os passos são dirigidos pelo Senhor. Como nós vamos entender? Às vezes nós estamos caminhando, mas não estamos entendendo nada. Mas estamos confiando no Senhor, porque foi o Senhor quem mandou fazer. Foi o Senhor quem deu a direção. Por isso, tudo quanto nós vamos fazer, nós temos que buscar a direção de Deus, orientação do Senhor, para que nossos passos sejam dirigidos por Deus. E ainda que nós não estejamos entendendo o porquê daquela situação, o motivo, a causa daquilo que nós estamos passando, mas quando estamos dirigidos pelo Senhor, nós temos certeza e confiança que nós
vamos chegar no alvo certo. Porque Deus, Ele orienta, Deus direciona, Ele nos dá a instrução, nos mostra o caminho, nos mostra como andar, dirige os nossos passos. Quantas pessoas têm sofrido por tomar direção errada, por querer andar pelos seus próprios caminhos, querer fazer a sua própria vontade. Mas aqui Salomão, ele disse, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode um homem entender o seu próprio caminho? Como pode? Como você pode ter certeza daquilo que você está fazendo? Será que é certo? Será que é errado? Será que é agradável a Deus? Será que é a vontade do Senhor? Como entender? Como ter conhecimento de Deus? Como adquirir sabedoria? Provérbios 28, versículo 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, aquele que vive na maldade, ele não entende, mas quem busca o Senhor, por mais que ele não entende no momento, como Jesus disse a Pedro, o que faço, não entende tu agora, mas tu entenderás depois. Não importa que eu não esteja entendendo nada. Se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Se é a vontade do Senhor, assim seja. Embora eu não entenda o processo. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo a maneira de Deus trabalhar. E Salomão, ele disse, o que busca o Senhor, entende. Porque no final vai dar certo. Mesmo que no momento você não está entendendo, você vai entender. Porque vai ficar claro. Depois que tudo acontecer, tudo vai ter sentido. Aí você vai entender. Aí você vai dizer, por isso que eu passei por aquela luta. Aí por isso que eu fui provado daquela maneira. É por isso que aconteceu aquilo e aquilo na minha vida. Então no momento, foge o entendimento. Parece que não consegue entender absolutamente nada. Mas depois, Deus, ele esclarece todas as coisas para aquele que é seu. Provérbios 29, versículo 18 a 19. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. O servo não se corrigirá com meras palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Então Salomão, ele fala que se não tiver profecia, o povo vai se corromper. E qual é a profecia? A palavra de Deus, irmão. A maior profecia é a palavra de Deus. E se não tem profecia da palavra, se corrompe. Porque cada um começa a entender da tua vontade, do seu prazer, do seu bel prazer, e acaba se afastando dos princípios da palavra de Deus. Mas quando a profecia da palavra de Deus é manifesta, aí se conhecem a Deus, né? E não tem como se corromper, porque a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela transforma, ela regenera. O servo não se corrigirá com meras palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Então, se for somente palavras de bajulações, meras palavras, como muito diz lá, encher linguiça, o servo não vai se arrepender. Ele não vai obedecer. Ele não vai obedecer, porque a palavra não vai ter poder de transformação na sua vida. Por isso é necessário a profecia da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela é falada, ela entra. A palavra de Deus fala que ela alcança aquilo pela qual o Senhor a tem enviado. Ela faz.
Então, se não tem palavra de Deus, né, é meras palavras, então ninguém obedece. Ainda que entenda, não obedecerá, não vai dar crédito. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento é a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela fala que o boi, o jumento, ele entende, ele conhece o seu dono. E o povo de Deus se faz de difícil, não quer entender a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, né? Perde para os animais, né? Como diz aqui, o boi e o jumento, que conhece o dono, conhece a manjedoura, sabe, né, o seu possuidor. E muitas das vezes aquele que teme a Deus, que é servo de Deus, não dá crédito à palavra de Deus. Isaías 6, versículo 9 e 10. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, e ao ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se para que seja sarado. Então, no chamamento, né, de Isaías, quando o Senhor chamou ele para fazer a obra de Deus, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: vai, fala a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis. Então, foi enviado, mas o povo não quis entender, não quis perceber, endureceu o coração, endureceu os ouvidos, não quis ouvir, não quis dar crédito para entender com o coração, para se converter, para que fosse sarado. Então, o ID é para nós falarmos de Jesus, mas quem pode salvar e transformar é somente Ele. E muitas das vezes a palavra é pregada para que haja testemunho que a palavra foi anunciada, mas verdadeiramente muitos não dão crédito e não entendem, não querem entender, não querem perceber, não querem dar ouvido à voz de Deus. Isaías 44, versículo 18. Nada sabem, nem entendem, fecharam-se os olhos para que não vejam, e se fecharam seus corações para que não entendam. Nenhum deles pensa, ninguém tem conhecimento, nem entendimento, para dizer: metade queimei no fogo, e assei pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharia diante do pedaço de uma árvore? Então Isaías, profetizando que nada sabem nem entendem, e que fecham-se os olhos para não ver, e fecha o coração para não entender. Ninguém tem conhecimento e nem entendimento. E muitos, dando adoração a deuses que na verdade não deve ser adorado, porque somente Deus é o Senhor, o dono de todo o poder. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder eternamente. Mas quantos que não entendem, não sabem, e se inclinam e adoram deuses que na verdade não é Deus.
Isaías 52, versículo 15. Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, somente Deus para dar o entendimento. Porque muitos, eles, por mais que anunciam, por mais que falam, mas eles não entendem. Por mais que procuram manifestar o poder da palavra, muitas pessoas ainda zombam, escarnecem e não entendem. Então diz a palavra, né? Assim causará... Cadê? Onde foi que eu li? Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então Isaías falando do sofrimento e a glória do Messias, porque somente com o sacrifício de Jesus, para poder dar entendimento, para mudar a história de muitas pessoas, de muitas vidas que não têm conhecimento de Deus, que não entendem a voz de Deus. Miqueias 4:12. Não sabem, porém, os pensamentos do Senhor, não entendem o plano do que os ajunta como feixes na eira. Então Deus sabe os planos que tem para cada um de nós, os pensamentos que Ele tem para a nossa vida, e nós não entendemos. Muitas vezes nós estamos deixando invadir o nosso coração a tristeza, a perturbação, sem saber que o Senhor, Ele está no controle e Ele pode tudo fazer na nossa vida, porque Ele sabe, Ele entende tudo quanto Ele tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos e nós não sabemos, e por nós não saber e não entender, muitas vezes rejeitamos a oportunidade que o Senhor nos dá. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o maligno vem, e tira aquilo que foi semeado no coração da pessoa. Porque a pessoa ouve, mas não entende. E aí o diabo vai e arranca do coração da pessoa aquilo que foi semeado. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente, que foi semeada à beira do caminho e que não nasceu. Porque o diabo, ele vem e arranca. Assim como os pássaros vêm e comem a semente, o diabo vem e arranca do coração das pessoas, para que eles não entendam, para que eles não conheçam a Deus. Mateus 13:51. Perguntou-lhe Jesus: entendeste todas essas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhe ele: por isso, todo mestre da lei instruído a respeito do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Então aqui Jesus, quando disse a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, ele perguntou: entende? Entende todas essas coisas? Entende essas parábolas? E eles responderam: sim, Senhor, entendemos. Disse ele: por isso, todo mestre da lei instruído a respeito do reino do céu é semelhante ao pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Porque as coisas de Deus são tesouro, irmãos. A palavra de Deus é tesouro, tesouro. Então, quantas maravilhas de Deus está guardada, como tesouro. Nós temos que adquirir isso aí. A parábola fala, a parábola da pérola, que aquele homem, ele buscava
boas pérolas. E quando ele encontrou uma muito linda, ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Passou a ser dono daquilo. Assim a nossa vida com Deus, quando nós passamos a entender o plano da salvação, quando passamos a entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós, como que se diz, nos entregamos a Jesus, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele, porque daí nós vamos entender quem é Jesus e o que Ele tem para nós. Mateus 24:15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Jesus, ele dizendo no seu sermão, ele pronunciou o que Daniel já tinha deixado escrito, da desolação que falou o profeta Daniel, e que era necessário entender. Então ele disse, quem lê, entenda. Você gosta de ler? Ou você não gosta de ler? Quem lê, entenda. A leitura nos faz aprender muito, irmãos. E hoje, muitas vezes, as pessoas estão deixando para lá a leitura. Ninguém mais quer ler. Mas quem lê, entenda. Então a leitura nos traz entendimento. Principalmente a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 e 43. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra, vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus, ele diz, por que não entende a minha linguagem? Por que não entende a minha palavra? Porque ouve o diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Disse o Espírito a Filipe, aproxima-te, suba neste carro correndo. Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entende tu o que lê? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. Então o Espírito Santo levou Filipe até aquele eunuco da rainha de Candace. E disse para ele, você entende o que lê? Ele disse, como vou entender se ninguém me ensinar? Então, tem pessoa que não gosta que ninguém ensina ele. Ele não gosta que ninguém fala para ele que é assim ou que é daquele outro jeito. Ele fica preso nos seus próprios argumentos. Mas é tão maravilhoso quando nós disponhamos a aprender, a entender. Porque quem não sabe tem que aprender. Muitas vezes a pessoa quer dizer que ele é o sabe tudo. Ele não quer se humilhar, e aprender com quem sabe mais do que ele. Porque sempre tem alguém que sabe mais. Romanos 3, versículo 10 a 11. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Porque todos estavam debaixo do pecado. Todos tinham sido destituídos de Deus. Todos eram separados de Deus. Nosso entendimento veio através de Jesus, do Espírito Santo, que tem clareado a mente e que
tem dado entendimento para o povo de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quem é espiritual, ele discerne, ele sabe entender. Ainda que ele não é entendido por ninguém, não é compreendido, mas ele sabe compreender. Porque nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Jesus é a cabeça. E nós somos o corpo. Então, nosso entendimento vem dele. E que o Espírito de Deus possa enxertar em nossa vida esse entendimento, essa graça, esse poder, essa força que vem somente de Deus. Hebreus 9, 6-8. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar o serviço no segundo. Porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo, e pelo pecado de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso, que o caminho do Santo ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Então, Paulo ensinando aqui sobre o culto no tabernáculo terrestre, dizendo que nós somos casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus. Por isso que nós precisamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então é só pela fé que nós entendemos, pela palavra de Deus, pela fé. Paulo diz assim: pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que vê. Então é pela fé que nós podemos entender como os mundos foram criados, como tudo foi feito. É somente pela fé que você pode entender e compreender os mistérios de Deus. 2 Pedro 3, 15-16. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo os escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos inconstantes e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, as cartas de Paulo, as epístolas, existem pontos dificílimos. E Pedro fala aqui que muitos usam isso para querer torcer a palavra de Deus, né? Para querer torcer as escrituras para a sua própria condenação. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, quem é sábio e entendido, mostra nas suas obras. Porque tem pessoa que é sábio e entendido só de falácia, de falar, mas não tem obras. Quem é sábio e entendido, mostra através das suas obras. Assim, nos disse Tiago, em capítulo 3, versículo 13. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Então não se conforma, mas se transforma pela renovação do entendimento. Deixa Deus renovar o entendimento. Deixa Deus colocar conhecimento na sua mente. Deixa Deus te dar entendimento, te dar a interpretação, te dar o conhecimento, para que você possa ser transformado pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eclesiastes 8, 16, 17. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite, vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe um homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá compreender. Então Salomão disse assim, que o homem não pode entender a obra debaixo do sol. E por mais que diz que sabe, que conhece, nem por isso poderá compreender. Mas que se ache sábio, com tanta sabedoria, ainda precisa aprender. Nós morremos e não aprendemos tudo. Precisamos cada dia mais adquirir sabedoria, entendimento e conhecimento dado pelo Senhor Deus. Salmo 119, versículo 144. Os teus estatutos são justos para sempre. Dá-me inteligência para que eu... Amém? Os seus estatutos, os seus mandamentos são justos. Dá-me inteligência para que eu viva. Que o Espírito de Deus possa nos dar inteligência, possa nos dar sabedoria, para que nós possamos viver na presença dEle e conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Vamos orar um instante? Que Deus abençoe você que fez seu pedido de oração, que fez o seu comentário. Aquele que ainda não fez o seu pedido de oração, pode fazer. Vamos estar orando. Orar tanto por você que está vendo essa live, como aqueles que vão ver depois. Que Deus possa abençoar e alcançar a cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, quão grande é o Senhor, o meu entendimento, Senhor, tão pequeno, meu Pai, diante do seu vasto poder e da sua grande graça, da sua grande e infinita bondade e misericórdia. Lamanai, Urabagai, Xaramandarag, Assorecai. Senhor, alcança, Manébia, Nurimi, Alabai, aquele coração que necessita da sua palavra, aquela pessoa que precisa de oração, aquele que tem feito o seu pedido em favor da sua família, em favor da sua casa, em favor dos seus filhos, em favor do seu esposo, da sua esposa. Alcança cada vida, Pai. Uramasturianda Lamanai. Senhor, eu não tenho o poder de fazer nada por ninguém, mas o Senhor é aquele que tem o controle, o poder nas mãos. Visita esta vida, liberta, transforma, repreende a enfermidade, abra portas, Senhor, de trabalho, provê as necessidades. Senhor, venha dar entendimento, venha dar sabedoria. Senhor, manifesta seu poder sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, queima todo laço, Pai, e confirma as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você foi expulso da sua casa. Alguém falou para você que você pode ir embora, você pode sumir e desaparecer. Urabassuri Kalamanai. O Senhor manda dizer que ouviu o seu gemido e o seu clamor, e Ele vai te dar vitória. Se você crer e buscar a face do Senhor, e Calabassuiás, para você ter certeza que o Senhor está falando contigo,
nesses últimos dias você tem chorado muito, e você chegou ao ponto, né, de olhar assim e de ficar sem palavras, de não ter o que dizer e nem o que falar. Alamassuricar. Mas o Espírito de Deus vai te dar sabedoria e vai te dar entendimento para você vencer essa situação. E Ele vai colocar a palavra certa na sua boca. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está passando por uma necessidade muito grande. Você está vivendo uns dias muito difíceis. A dificuldade tem batido a sua porta e você tem visto que as coisas cada dia mais têm piorado para você. E você olha assim e fala: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me dá entendimento para me vencer essa situação. E o Senhor manda dizer assim, que se você buscar a face de Deus e fazer a tua parte, porque o Senhor tem tocado no seu coração, o Senhor tem posto algo no seu coração, e você tem medo de fazer o que Deus tem tocado. Mas se você der crédito e ouvir a voz de Deus, o Senhor vai se responsabilizar. E o Senhor manda dizer assim, que cada um dará conta da sua obra. Então não tema, faça a tua parte, que o Senhor é Deus, para entrar com providência. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Te julgaram muito e até falaram para você que desse jeito não dá e que não vai aceitar essa situação. Receba de Deus. O Senhor é Deus para trabalhar e fazer na tua vida. Alamassurikai. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você está sendo muito humilhado no seu trabalho. Tem pessoas que têm zombado, têm escarnecido. Mas o Senhor manda dizer assim, que a vitória é sua. Se você crer em Calabassurianda Lamanai, Alabassurikai, o Senhor diz assim, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Uma pessoa disse na sua cara que é para você desistir, que você está perdendo tempo e que você vai sair envergonhada. Alabassurikai. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa Alabassurianda que está fazendo tudo para prosseguir, mas tem sido muito difícil. Alamassuri Kalamanai. Cada dia parece que a carga pesa mais. Uramassuri Kalamanai. Cada dia parece que a dificuldade é maior. Alamassuri Kalamanai. Mas o Senhor manda dizer assim, se tu somente crer e ouvir a voz de Deus, o Senhor vai estar contigo. Alabassuri Kalamanai. E o Senhor não vai te desamparar. Alabassuri Kalamai. Uramaia Shore Kalamai. Alamanai. O Senhor manda descer e se humilhar e buscar a face do Senhor. Alabassuri Kalamai. Uriabalamanai. Uramaia Shurianda Lamanai. O Senhor me revela uma mãe que você tem pedido em favor dos seus filhos. E você tem visto que seu filho está indo para o caminho mau. Você tem visto que seu filho tem entrado pelo caminho da rebeldia. E você tem ficado assim, numa aflição muito grande, Alabassurikai. E você tem perguntado a Deus o que eu errei, o que eu fiz de errado, para que tudo isso sucedesse na minha vida. Alamassuri alamaste calamai. Alamai acharabagai alabacharabagai. Senhor diz, clama, põe a boca no pó e calabassurianda. Busca a face do Senhor e calamai acharabagaia. Alamanai, o Senhor quer te responder e calamanai. Não deixa de orar, não deixa de insistir com o Senhor, alamassuriana. Paga o preço na oração, que o Senhor vai trazer a vitória nas tuas mãos, Kalamanai. Arabaia Shorekai. Alamanai, o Senhor revela uma pessoa que alguém, Alamanai, te irritou muito, te deixou tão irritada, Alabassuri Kalamanai, que deu vontade de você partir para a ignorância.
Alamanaia suribicai. Mas o Senhor alabassuriana manda vigiar e controlar, decomanai, ter um controle. Alamassuricai. Porque o Senhor está na tua frente, Ele está contemplando todas as coisas. E o Senhor sabe como agir. Alabassuricalamanaia. O Senhor diz assim para você: não alabassuricana alamanai. Alabassuricai. Não responder à altura, mas fazer conforme o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração. Porque o Espírito Santo tem te impulsionado Lamanaia Suriminecai a se quebrantar. Icalamaia Chorecai. Alamanai, mas muitas das vezes, mesmo Deus tocando, você ainda endurece o coração. E o Senhor diz: se quebranta, se humilha. Alamaia Surimecai, porque vou eu te exaltar. Alabassore Calamas. Aragachoremanai. Tu não tem o tempo. E no tempo determinado, tu verás o meu mover e o meu agir, e o que eu farei, diz o Senhor. Alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que tem sido perseguida. Você não aguenta mais tanta perseguição. Alamassuri Calamanai. Você tem chorado, você tem clamado, você tem pedido a Deus, mas a perseguição continua. O Senhor, Ele manda te dizer: Calabassuriana Lamanai. Espera no Senhor e Calamanai, e olha para Jesus. Tira o seu olhar dos homens, das pessoas, e coloca o seu olhar em Jesus, porque Ele vai te dar entendimento. Você vai entender porque você está sendo perseguido. Você vai entender a causa de todas as coisas. O Senhor te esclarecerá a sua mente, Alamassurias, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você chegou a esmurrar a parede e você disse: Deus, Deus, por que me desamparaste? Alabassuricai. Uramachurianda Alamaia. Receba do Senhor e mandarás. Arabagabagacharabagai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa que Deus faça algo na sua vida com urgência, porque os dias estão passando, está chegando um momento e você não sabe o que fazer, você está em desespero. O Senhor diz: aquieta o coração, Alamanai, lança tua ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de ti e o Senhor vela por ti. Receba, Alamassuricai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamassuricandaramanai. Você entrou dentro de casa e você chegou a gritar, porque você estava com o seu coração abalado e dentro de você sentia estremecer. Alamassuricai. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda. Alamassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. E você tem tanta pergunta, você pergunta tanta coisa para Deus. Mas o Senhor, Ele vai te dar entendimento. O Senhor diz assim: acalma, aquieta. Veja o livramento que eu te dou, e Calabassuriana. Veja minhas mãos poderosas sobre ti, e Calabassuriana. Veja que eu sou o mesmo e que eu posso mudar a sua história, a sua situação, de Calamassurimicandaramacai. Iremaramahaxaramanai. Aramandaramanai. Alamanai. O Senhor diz assim: se arrepende, se humilha. Dobra o seu joelho em Calabassurianda e busca a face do Senhor, porque o Senhor, Ele entrará nesta causa Lamassurianda e Ele vai fazer um rebuliço, Remacharai, Uriahamashia Daramanai, e tu verás que Ele é Deus e não há outro Deus. Alamassurikai, Alamaia Chorecalamai. O Senhor me revela uma esposa que tem sofrido bastante com o seu esposo. Você tem passado uns momentos tão doídos, você tem sentido a dor em cima do peito. Alamassuricalamai. Você tem sentido a angústia que tem hora que parece vai arrebentar o seu coração. Alamaia Suricalamai. O Senhor diz assim: olha eu passando bálsamo,
Olha, eu tirando essas lembranças. Olha, eu repreendendo este mal. Olha, eu repreendendo a raiz desse sintoma. Alabassuricai, estou eu te dando uma oportunidade, alabassuri calamanai, para você viver o melhor que tenho para ti, de calabassuricai, alabassuricai. O Senhor manda dizer assim: alegra-te, porque há salvação e há libertação. Tu glorificarás e exaltarás o meu nome, diz o Senhor. Alabassuricanta, uramagacharamanai. O Senhor me revela uma mãe que tem um filho que é muito vaidoso, alabassuricandarai, e tem se intrometido em tantas coisas, alabassuricai, alamanai, e tem entrado em coisas que tem sido difícil sair, tem ficado embaraçado, envolvido em coisas que não convém. E o Senhor fala para essa mãe: alabassuricalamandai, alabashorecai, o teu choro e a tua lágrima estão diante do Senhor. E o Senhor, alamanai, assuri alamanai, ele desce para te ajudar. E para entrar de calamanai, o mambere agabachai, e tu verás a transformação na vida do seu filho, diz o Senhor. Alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem preocupado com todo mundo, mas na hora que você precisa, as pessoas viram as costas para ti. O Senhor diz assim, que Ele é teu socorro e que Ele vai advogar a sua causa. E Deus tem surpresa para a tua vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que você está fazendo um voto com Deus, que você está ponhando propósito diante do Senhor, e o Senhor está entrando com providência. Receba em nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos que têm estado comigo até agora, que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão juntamente comigo e ore dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Você já foi servo de Deus, desistiu, desanimou, se apartou, mas quer retornar aos caminhos do Senhor? Então levante a sua mão e reconcilia com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, escreve meu nome no livro da vida, me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, e a todos que têm estado comigo nessa live. Você que não conhece meu canal no YouTube, visita meu canal no YouTube, Momento com Deus, Pastora Nete, envia ali os vídeos, que você possa ser alcançado pela palavra de Deus. Você que já é inscrito, Deus que te abençoe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, e para que esse canal possa se fortalecer mais, em nome de Jesus, e os vídeos possam ir mais além. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço, em nome de Jesus, que a bênção de Deus seja sobre todos vós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Um abraço.